hoje a gente está inaugurando uma série de bate-papos que a gente vai ter do chama Transformation Talk. E como primeiro tema a gente trouxe o Black Friday, os problemas e desafios que a gente tem, principalmente em dias como o Black Friday, dias especiais, né? E para essa discussão de hoje, a gente está trazendo dois convidados especiais aí, com larga experiência na área de tecnologia. Hoje vivem o dia a dia em dois clientes. De um lado, a gente tem aí o Igor Freitas, ex-CIO da Livelo, atualmente na XP Investimentos, se moveu recentemente para a XP Investimentos como Head de Transformação Digital. Uma longa experiência aí em desenvolvimento, né? Acho que vai representar principalmente o lado do desenvolvimento, né? Tem um conhecimento amplo de tudo, mas eu acho que aqui tem um conhecimento bem legal para falar sobre a parte do desafio do desenvolvimento, como você consegue atingir esses dias especiais, como Black Friday, no desenvolvimento dos aplicativos. Do outro lado, a gente tem o Felipe Jaski, que é diretor de operações da Via. É o cara que recebe o aplicativo e tem que manter ele vivo no dia do Black Friday, né, Felipe? Então, acho que aqui a gente tem os dois lados da mesma moeda, né? Acho que uma larga experiência em quem criou e a larga experiência em quem tem que manter isso funcionando e no dia a dia não pode falhar, porque senão tem uma série de coisas que são envolvidas, né? E a gente sabe que o Black Friday é aquele dia que gera expectativa nos clientes, né? Todo mundo tá ali, tem gente que espera talvez ali aquele momento para comprar o presente no final do ano, ou gera tanto a expectativa quanto a frustração caso aquilo não funcione da maneira correta. E eu falo que é o dia que a imprensa inteira está olhando para tudo, né? Então é o dia que o aplicativo pode ficar famoso tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente tem um dia que é especial, como os outros hoje que as empresas vêm criando também. A gente só não tem Black Friday, né? Você tem hoje o Dia do Consumidor, você tem outros dias especiais durante o ano que o comércio ou as empresas em si buscam criar para são campanhas de marketing, são eventos que eles buscam arrecadar ou aumentar o seu faturamento através de promoções ou algo que eles tragam para os seus clientes, correto? Então, sejam bem-vindos, Felipe, Igor. Acho que vai ser um prazer. Aos convidados aqui que estão no YouTube, ao vivo com a gente, se vocês fizerem comentários aí durante a apresentação com perguntas, fiquem à vontade. Eu vou procurar introduzi-las durante a apresentação, não vou deixá-las para o fim. Então, se a gente estiver discorrendo algum tema interessante, vocês têm alguma pergunta, têm alguma questão que queiram discutir também aqui com os nossos convidados, podem fazer. A gente está olhando aqui os comentários e a gente vai tentar colocá-los durante o decorrer da apresentação, ok? Então, aos convidados também sejam bem-vindos, aí quem está conectado com a gente no YouTube. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar a primeira pergunta, e aí o objetivo é a gente começar a entender esses dois lados da moeda, né? O Igor, ele teve já uma experiência de transformação, tem uma experiência de transformação digital grande, e a gente sabe que esses eventos, de certa forma, ele tem uma certa pressão, ele começa lá na equipe de marketing, na equipe de produtos, isso transcorre durante um período a criação de novos produtos ou algum lançamento que você vai fazer durante um Black Friday, né? E esse processo de criação, ele envolve metodologias. A gente até recentemente, né, Igor, teve uma entrevista contigo que você comentou várias coisas com a gente, né? Então, o desafio com massas de dados, desafios com metodologias, desafios... Esses eventos especiais, Igor, como você enxerga, principalmente, um processo desse até que ele chegue na mão do Felipe, por exemplo, para que o negócio chegue da maneira correta e funcione corretamente, conforme esperado pelas equipes que têm alto investimento por detrás disso? Bom, Rogério, obrigado. Só estava fechando o WhatsApp aqui, porque ele fica pitando, né, fica um inferno aqui, atrapalha a apresentação e a conversa. Boa Bom, lembrança, primeiramente vou fechar o meu também. ele fica aqueles apitinhos, né, que irritam, quem está São bem escutando chatos. lá. Bom, primeiro, gente, agradeço aqui a oportunidade de falar com vocês, né, de novo aqui com o Felipe Jaski, também com você, Rogério, um prazer de longa data, né, participando aí, de vários desafios na carreira, na vida, e agora aqui tentando falar um pouquinho sobre práticas, processos, né, e principalmente concepção
de produtos e serviços e que, de certa forma, precisam escalar em momentos e em datas, em momentos que fazem bastante sentido nesse contexto. Eu acho que o Rogério, assim, tentando só abrir aqui o contexto, abrir a conversa, até para a gente poder discutir, inserir o Felipe nessa conversa. Eu acho que a concepção de um produto, ela jamais deveria passar unicamente ou ser criada unicamente para datas comemorativas. Porque se você né, cria esse produto com uma visão muito isolada, provavelmente os erros, né, e a capacidade de execução e até de evolução desse produto pode ser, de certa forma, não coerente com aquele momento que ele foi criado. Eu acho que toda a concepção, eu acredito muito num modelo, e a gente chamava de sprint zero, que a gente, não sei se todos conhecem, mas o Paulo Caroli, ele tem um método já bastante divulgado aqui no Brasil, que chama Lean Inception. Eu acho que o Lean Inception é um dos mecanismos e super interessantes aí para se fazer discovery né, e criação de produtos. E o que ele traz aí como arcabouço para que a gente consiga fazer isso de uma maneira efetiva e pragmática? É que você olhe o produto ou o serviço sendo lançado de uma maneira bastante ampla, né? Ele olha uma visão negócio, obviamente, de geração de valor, geração de receita, mas ele olha requisitos funcionais e não funcionais de uma maneira um pouco mais ampla. Então você tem aí uma questão, por exemplo, jurídica, tem uma questão de segurança da informação, tem uma questão do time de marketing envolvido, tem também o time de controladoria, eventualmente, até para poder saber como é que isso vai ser viabilizado, e, obviamente, todo o time de tecnologia. Ao inserir essa capacidade ou esse conjunto de time, ou esse time multidisciplinar na criação do produto, pensando, por exemplo, numa pessoa de SRE que está né, conduzindo e acostumada com os incidentes possíveis. Inserir também práticas de execução, né, e toda a parte de teste de performance, ou inserir todo o contexto de desenvolvimento para que isso aconteça, facilita muito e traz um produto, eventualmente não completo, mas com os principais requisitos funcionais e não funcionais concebidos desde o primeiro momento, tá. Então acho que eu vejo como uma prática, eu vejo como um objetivo inicial, eu vejo como uma mudança de mindset para que a concepção desse produto, usando, por exemplo, metodologia como Lean Inception, do Paulo Caroli ou de outras quaisquer, mas que você traga esse time multidisciplinar na concepção do produto. E, obviamente, durante a orientação da construção e a colocada dele em produção. Eu acho que tudo começa com isso, tá? E depois, obviamente, um pouco antes, né, talvez ali alguns meses antes da preparação, e o Felipe vai trazer isso com mais propriedade, mas um pouco antes dessa preparação, pegar os principais cenários, pegar as principais jornadas, criar mecanismos aí de automação de testes dentro desse processo, fazer algumas baterias de teste, seja para poder testar a resiliência, seja para testar o próprio ambiente de cloud, seja para testar né, a própria questão dos dados envolvidos nesse processo como um todo, é extremamente relevante. Não dá para arriscar, porque é igual casamento, eu vejo igual casamento. A data chega e aquele momento é um projeto e a data está estabelecida. Não tem como você pedir para que a população, né, para que a sociedade mude a data do dia primeiro para o dia, pro Sim. dia 2. É aquele momento e é aquele momento. Então é muito, muito complexo. Então eu vejo a preparação ela é bem abrangente. Ela começa com concepção, com práticas e envolvimento de times multidisciplinares, e também envolve uma preparação aí alguns meses antes com requisitos não funcionais e principalmente na criação de um contexto automatizado de teste de carga. Acho que com esses 2 fatores, na concepção e depois na preparação, você tem aí muito sucesso ou pelo menos os principais pontos de riscos identificados e cobertos para que você entre não totalmente, né, sem nenhum tipo de impacto, mas com os grandes impactos mitigados ou pelo menos identificados, tá. Pra abrir aí a discussão, coloco aí que não é igual casamento, é uma preparação que começa 6 meses, 1 ano antes, até a data para que ela aconteça da melhor forma possível. Legal. Até, Igor, acho que é uma experiência legal, né? Você olhar no produto de uma maneira muito mais ampla, né? Eu já tive experiências no passado quando eu era da área de serviços, né, a gente ia fazer teste de performance, teve aplicativos que você fazia o teste de performance na última milha, né, ali na chegada do aplicativo. O Felipe, aquele famoso deployment um dia antes, né? É. Deve te dar arrepio quando você vê esse tipo de deployment perto de um dia que você precisa muito daquilo e no final
a gente teve a noção que o aplicativo tinha que ser reescrito totalmente, porque quando o desenvolvedor desenvolveu lá atrás, ele pensou em negócio, não pensou em performance, né? Então a gente vê que o mercado brasileiro ele vem evoluindo em relação à performance engineer nos últimos anos, né? Mas eu ainda vejo que tem um outro fator que veio, que foi a cloud, que meio que também deu uma acomodada nesse processo, porque hoje você desenvolve aplicações na cloud, elas são altamente escaláveis, se você fizer com toda a arquitetura de cloud, e se der algum problema, ele escala sozinho, e você só tem o custo que vem depois. Né? Você pode até atender o evento, mas o custo talvez depois vai ficar um pouco caro. Mas legal, Igor. E Felipe, eu tenho uma dúvida, e para mim é sempre. A gente está aqui no dia a dia, né? Eu sou usuário do Black Friday ali, apesar de trabalhar com tecnologia, ajudar os clientes, mas eu tenho uma curiosidade grande. Como é que é o dia do Black Friday para você de operação? É muito loucura? Ah, É, dias antes tem alguma preparação? Você aceita aquele deployment do último dia? Quando o cara manda o deployment faltando 3 horas para começar, ou um dia antes de começar o Black Friday, como que fica teu coração em relação a esse dia que realmente para você deve ser um dia bem, bem especial em relação ao teu trabalho, né? show de bola. Bom, pessoal, primeiro agradecer também, né? Um bom dia a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui junto, né? Trocando esse papo sobre um assunto que eu gosto muito, né? Acho que ao longo da jornada aí foram N Black Fridays já, e tem várias questões, né? Do dia e também da preparação, né? Que o Igor comentou, que vai desde a concepção do produto, né? Para isso poder dar certo no dia. Né? E não só no dia, né? Como a gente comentou, existem N eventos, né? O importante é como que a gente consegue fazer uma coisa ser elástica, né? Dependendo do contexto que for colocado, né? Se ela for necessário escalar ou voltar, etc. E só puxando um gancho, já vou chegar ali no dia, mas o Igor colocou um ponto importante, né? Na concepção do produto, hoje tem metodologias que facilitam, né? Você pode soltar um MVP, ver se aquele produto realmente vai dar valor para o negócio, aí depois você vai investir pesadamente nele, né? E aí você vai para escalabilidade, confiabilidade, tantas outras coisas, né? Você não precisa fazer ele inteiro para depois você ver se é de agregar valor para o negócio ou não. Então, essa preparação, ela acontece muito antes, né? Então, desde aqui na Via, a gente se prepara como se a Black Friday fosse amanhã. Se fosse a semana que vem a Black Friday, como nós estaríamos? Então, testes, né, de performance são constantes, né? A gente trabalha muito a questão de confiabilidade, acho que a gente vai discorrer um pouco sobre o SRE aqui ao longo do papo, né? Mas os dias que antecedem a Black ali, né, esse mês agora, principalmente de outubro, onde você está correndo para entregar tudo o que precisa, né? Porque novembro normalmente fazem freezings ainda. É importante que não altere muito o ambiente, né, perto do evento. Acho que isso é uma premissa que todo mundo deveria seguir, né? Por mais que existem mecanismos de deploy hoje, de check, de monitoramento que a gente falou tanto, né? Mas é muito importante tentar evitar, né, que aconteçam mudanças. Então, porque no dia a ideia é a gente acompanhar o evento. E agora, esse mês, então, de outubro, né, tá todo mundo querendo entregar tudo para lá, então já começa a ninguém dormir direito com as preocupações. Obviamente, muito trabalho, né, a gente tem rodado N baterias de testes, e isso é comum em empresas, né, que a gente roda em muito teste de performance para garantir que no dia não ocorra problema. Porque você imagina que se você pegar um pico hoje de uma venda, de acessos, né? No dia da Black, em poucos minutos, esse pico é atingido em 15 vezes, né? Ou até mais, 20 vezes, dependendo do sistema. E ele tem que escalar muito rápido, né? Ou você já ter pré-determinado. Então, é muita preparação. Aqui, por exemplo, é um ambiente bem complexo, muito grande, né? A empresa tem muitas pessoas desenvolvendo e alterando, né? Hoje, em tecnologia, nós já somos mais de 2.000 pessoas, um time de desenvolvimento bem forte ali. Então, o dia é um dia tenso, né? Tá todo mundo ali acompanhando e é um resultado de um trabalho. A gente brinca que é a final da Copa do Mundo ali, né? Ali não pode dar erro, né? Então, são muitas pessoas envolvidas também. Então, ali só de escala, por exemplo, né? Obviamente, as questões da pandemia têm trazido ali benefícios e desafios diferentes, né? São mais de 1.000 pessoas envolvidas no dia ali, acompanhando, checando, validando. Então, é divertido, mas é um momento tenso, né? De qualquer forma,
o que vai dizer, né, se você vai estar muito tenso ou pouco tenso, são os resultados dos testes que você executou ao longo do ano, quanto você trabalhou com fiabilidade, escalabilidade, né? Então, isso é um assunto que a gente vai evoluindo aqui no papo. Uma pergunta e curiosidade. A gente sabe que o perfil do consumidor ele mudou, até acrescentando um adendo em cima dessa pergunta, Felipe, o perfil do consumidor ele mudou com a pandemia, né? A gente hoje você tem pessoas que não compravam nada online, hoje estão comprando online. E eu imagino que a Black Friday hoje, não sei se vocês esperavam que primeiro ano de pandemia, segundo ano de pandemia, realmente acho que teve um aumento, teve um pico mais elevado de pessoas utilizando a plataforma de vocês para compras, né? E não sei se vocês esperavam isso ou não, como que vocês trataram isso em relação à pandemia, principalmente? Não, isso sem dúvida, né? Acho que teve uma migração muito forte, né, de todo o varejo aí para o online, né? A questão do físico, né, tem o seu papel importante, mas teve uma dimensão, né, muito forte na evolução da pandemia. E para você ter uma ideia de alguns comparativos, né, na Black de 19, nós tivemos um pico de volume de acesso gigantesco, né, como esperado. E logo quando começou a pandemia, esses picos de acessos já foram ultrapassados, né? Então, a Black 19 frente ao início da pandemia, do movimento para online, já ultrapassou os limites e os volumes que nós tínhamos na Black anterior, né? Então, por isso essa questão de estar preparado para uma Black, né, todos os dias, né, dentro dos limites, né, de escalabilidade, etc., é super importante, né? Então, existe uma expectativa muito grande, né? Isso ano após ano, o online tem sido uma ferramenta de alavancagem de vendas muito forte, né? Então, esse ano não deve ser diferente. Tirando também uma preocupação extra que nós temos, né? As pessoas já há 2 anos quase, né, em casa, dessa Black Friday, muito provavelmente também vai ter um movimento forte no físico. Mas, sem dúvida, cada vez mais, né, o volume de acessos no online é quase exponencial, né? Se a gente olhar nos últimos anos, isso não só aqui, né? Mas como basicamente todas as empresas digital aí, né? Legal, a gente tem uma primeira pergunta do Felipe Jacob aqui. Obrigado, Felipe. Prazer revê-lo novamente. Bom dia, vocês rodam teste de performance em produção? Se sim, como resolvem os desafios relacionados à persistência de massa de dados para não impactar no negócio? Uma pergunta já para você aí. Com certeza, assim, acho que a primeira dica é teste de performance, né? Pensando em Black, pensando em grandes eventos, você tem que buscar rodar em produção, porque podem ter nuances, pequenos detalhes ali. Você vai rodar em QA sempre para validar antes de entrar em produção, né? No seu ambiente de stage, mas pensando em dia de Black, tem que rodar em produção. E essa questão dos dados persistentes, né? Você tem que começar a trabalhar desde a concepção do produto, né? Vai lá daquela história do Igor que começou ali, né? Esse é um produto relevante para Black. A gente tem que ter mecanismos, né? De persistir uma venda, por exemplo, sabendo que aquilo é de um teste e ela não vai chegar até o ponto de emitir uma nota fiscal ou descer para um transporte, né? Então tem que ter esses mecanismos. Caso não tenha, né? Fica complicado, é importante que rode também sem talvez fazer lá a efetivação da venda, mas o ideal mesmo, é que você tenha os mecanismos para rodar isso de forma ampla em produção. Acho que isso não tem como fugir. O Igor tem um tema legal que eu acho, Igor, que você fala muito na entrevista da democratização de dados, né? Aqui é um pouquinho diferente o tema, ele fala democratização de dados para você fazer um teste, né? E realmente, quando a gente fala de teste de performance, pegando gancho até com essa história do Felipe, Igor, muitas vezes lá no desenvolvimento você precisa de massa de dados, né? E massa de dados realmente é algo muito complexo de você conseguir. E baseado naquele teu conceito de democratização de dados que você tem, você considera também dados para teste, dados para ambientes produtivos, ambientes não produtivos? Você tem esse conceito também utilizado? Perfeito. Vou contar uma experiência aqui da casa anterior. A gente criou um centro de excelência em teste de performance lá na nossa área para que a gente pudesse criar não só a cultura do teste de performance, mas que ela não fosse feita de maneira isolada ou geralmente quando fica o time de qualidade ali espremido
ou no final dos sprints, ou eventualmente antes das grandes datas comemorativas. Eu acho que são 3 fatores aqui super relevantes, Rogério, desse processo de automação para testes de carga, seja ele para a criação de produtos, obviamente, seja ele para grandes eventos, tá. O primeiro passo aqui importante é que a preparação dele, às vezes, é tão complicada ou muito maior até do que a execução e a análise do resultado. E a gente percebeu durante a criação desse contexto de que a gente precisava trazer ferramentas e elementos para que tanto a geração da massa, quanto efetivamente a criação dos casos de testes automatizados e até a preparação do ambiente, eventualmente, mesmo que produtivo, fosse possível. Porque às vezes, sei lá, você tinha lá 2 semanas para executar um teste de carga, 80% desse tempo era preparando a massa, preparando o ambiente e, obviamente, também criando os casos de testes automatizados. O que a gente procurou fazer nessa primeira fase, que é a preparação, é automatizar o máximo possível, porque não sobrava tempo, ou tempo de análise do resultado da execução do teste, que às vezes era de 1 hora ou de 2 horas, era muito carente, né? Eu gastava tanto tempo para preparar o teste, seja para preparar a massa, seja para preparar o ambiente, seja para executar, e obviamente sobrava muito pouco tempo, ou a qualidade da análise do resultado daquilo era frágil. Então, eu percebo, e o investimento, às vezes as empresas têm isso, eu vou contratar um terceiro que faça isso para mim, eu vou deixar isso para o final, eventualmente eu chamo lá o time de qualidade para executar um teste de performance para mim. Eu acho que não cabe, dentro do contexto do planejamento da sua sprint, do seu release, junto às squads e tribos, isso tem que fazer parte de um mindset, de uma cultura de teste, não só teste funcional automatizado, mas também teste de carga, para que você possa cobrir de maneira adequada esses produtos e serviços. E essa preparação é de todos, seja dessa unidade de centro de excelência interno, que está garantindo ali a criação desses elementos que eu te falei, seja eventualmente também o próprio time de desenvolvimento que está automatizando, que está executando e principalmente está recebendo o insumo da execução para que eu possa fazer reteste e ajustes dentro da orientação que o teste de carga trouxe. Sobre democratização do dado, totalmente, viu, Rogério, é super importante que, de novo aqui, tudo um processo de preparação. Não dá para brincar nesses eventos e também não dá para achar que na hora do almoço, eventualmente você separa meia dúzia de dados, prepara um ambiente, executa o teste. Acho que a empresa inteira precisa se preparar para esses grandes momentos. E eu tenho percebido empresas como a Via, e outras N empresas aí, elas têm se preparado, têm times para poder gerar a massa, para poder fazer a gestão do ambiente, para poder fazer a execução do teste e, obviamente, também a preparação para poder fazer esse retorno das correções e reteste. Inclusive, eu vejo aprendizados também importantes em momentos de incidente. Eu vejo times de performance já participando dos momentos de incidente para poder, será que aquele incidente causado não poderia ter sido pego num teste de performance de maneira antecipada? Então, a preparação é super importante. Eu vejo ela tão importante, ou até mais importante do que a própria execução. Porque se você não se prepara não tem os elementos corretos para fazer, muito provavelmente o seu teste de performance será fragilizado ou terá muito pouco resultado. Você vai gastar tanto tempo que talvez ele não faça muito sentido, você não consiga fazer em tempo hábil. E o dado aqui é super relevante. E eu te falo que das atividades do dia a dia de quem toma conta de qualidade, seja na automação do teste, seja na execução do teste automatizado, seja de performance, eu acho que a atividade mais complexa, ou talvez uma das mais complexas, é a separação do dado da massa para você fazer a execução. Tem que preparar, tem que ter gente investindo nisso, não sai. E puxando o Hoje em gancho, dia, né, Igor? Desculpa, pode falar, Rogério, Felipe, só. pode falar. Não, pode Não, é falar. porque é um ponto bem importante desse lance da massa, né? Porque a gente falou, poxa, mas estou em cloud, vou escalar. Mas às vezes você está usando o banco relacional, né? Que totalmente os dados vão ajudar a dizer se você vai performar ou não, né? Pode dar lock, pode dar uma série de coisas ali que não tem nada a ver com escalabilidade, né? E não adianta a gente confiar, né? Que quanto aquele pensamento mais antigo, né? Poxa, vamos colocar lata, né? O modo de dizer que vai resolver, né? Então, isso cada vez mais é um ecossistema mais complexo, né? Tem a forma de você consumir as APIs, né? Tem os famosos retries que você usa, né? Circuit break, tantas outras coisas que ajudam aí, né? Essas questões. Então, realmente, a massa é sempre um fator decisório ali, né? Importante rodar em QA e testes isolados, né? De cada produto, né? E os testes integrados e até chegando em produção, né? Então, teste é sempre a palavra da vez na preparação. Né? Eu falo até para vocês, né? O Igor acho que teve até um desafio interessante
acho que no desafio anterior dele, né? Era um sistema interligado a outros sistemas terceiros, né, Igor? Então, se o sistema falhasse, o terceiro falhava, talvez o sistema dele, ele tinha que talvez criar mecanismos de, né, que é programa de pontos, né? Quando você tem programa de pontos, no caso, comprando em sites de terceiros, ou você está comprando de terceiros, né? Então eu vejo também uma complexidade a mais no que você tinha lá, né, Igor? Que era realmente como você se antecipava um problema, que às vezes esse problema não era seu, podia ser um problema de um terceiro. E isso também eu vejo que é um problema complexo, né? E falando também de massa de dados, né, já teve um problema que eu já passei, que a massa de dados era pequena, por exemplo, e você dava cache no banco. Então, no teste de performance passava, quando chega no dia da, da, do evento, realmente estourou a aplicação porque não tinha o cache, né? Então, realmente, o Felipe colocou uma pergunta, o Felipe Jacó colocou uma pergunta realmente que estendeu um tema importante aqui. Obrigado, Felipe. Acho que a gente conseguiu desenvolver um tema legal aqui. Bom, agora, eu vou jogar uma pergunta aqui para o Igor. O Igor, você falou aí do centro de excelência. Agora eu vou fazer uma pergunta mais ou menos de mercado. Eu sei que você conversa com outras pessoas, vocês têm contato com outras pessoas de mercado, né? Então, o nível que vocês estão aí, vocês conversam bastante, Felipe e Igor. Essa pergunta talvez eu fale até, acho que eu vou fazer para os dois. O quanto vocês viram que a gente evoluiu hoje com performance testing no mercado? Isso é uma coisa que, porque hoje você tem ferramentas que provém ambiente no cloud, hoje o conceito do shift left também é uma coisa que está pegando bastante, então as pessoas estão começando a aderir no shift left dentro do desenvolvimento, da máquina do desenvolvedor, fazer o teste dentro da máquina do desenvolvedor também, para pegar problemas mais gritantes ali do desenvolvimento, né? Você tem visto uma evolução do mercado? Pergunto para vocês dois. Tem visto uma evolução do mercado em relação ao shift left, a performance engineer nos últimos anos? Vou começar pelo Igor, passando essa pergunta também para o Felipe. É, eu acho que eu acredito muito, no modelo, viu, Rogério, de, menos segmentação e menos rituais de passagem de bastão entre times, nesse processo de qualidade. Parece uma coisa do passado, a gente já discutiu isso muito lá no início dos anos 2000, depois de 2000, na década de 2010 também para frente, de que o papel de qualidade não é o cara que testa no final do dia. Então, eu vejo muito uma mudança de comportamento das empresas digitais de uma maneira geral, aonde a entidade teste ou a entidade qualidade, ela começa a permear o time todo que participa daquele produto e participa daquele negócio, tá? Desde o PO, que está envolvido lá na concepção das histórias e até da priorização delas, e eventualmente até do time que está construindo. Por exemplo, eu vejo ações importantes onde o próprio dev já está automatizando grande parte dos seus casos de teste, seja na visão do teste unitário e eventualmente até no teste automatizado, funcional automatizado. Eu vejo isso como uma necessidade. Eu sei que alguns devs não gostam, mas eu vejo uma mudança de comportamento, porque não faz muito sentido você ter ações isoladas e quase que restritas a um grupo de pessoas para testar. Eu vejo muito isso já sendo incorporado. Até porque isso traz inteligência, traz uma forma de desenvolver diferente, traz uma maior autonomia e responsabilidade naquilo que você desenvolve. Então eu vejo uma mudança sim, viu, Rogério, bastante importante de comportamento, onde você dificilmente tem áreas de testers puros, mas essas pessoas fazem parte do time, eventualmente automatizam, eventualmente desenvolvem, e muitas vezes trazem também um contexto de teste de performance identificado e participante ali do dia a dia de desenvolvimento. É claro que a especialidade, né, eu sou um cara de performance ainda, é super bem vista no mercado e cada vez mais importante, mas eu vejo aí que o desenvolvedor, ele precisa ter esse mindset, precisa ter essa característica. Eu não desenvolvo simplesmente para alguém testar, eu preciso pensar em como eu desenvolvo para que isso seja o mais coerente possível dentro do contexto de execução. E hoje o mercado tem várias ferramentas, processos, o próprio contexto de cloud, o Canary, você tem outros mecanismos que te permitam tanto separar ambiente, executar esses testes e ser mais criativo e autônomo na produção e também na execução. Precisamos mudar. Eu não vejo mais o processo tradicional de alguém desenvolve, alguém testa para mim, alguém faz a performance e depois eu coloco em produção. Acho que isso precisa ser mudado, esse mindset precisa passar para que a gente possa ter mais autonomia e mais velocidade no desenvolvimento do software.
Muito bom. Puxando um pouquinho o gancho ali, né? Acho que cada vez mais, né, o conhecimento de tecnologia está mais abrangente, né? Antes era muito as caixinhas fechadas, né? Eu só sei de teste, eu só sei desenvolvimento, eu só sei infra e por assim vai. E as coisas foram mudando muito, né, ao longo do tempo. Acho que, obviamente, ferramentas mais acessíveis, né, fáceis de mexer, né, e todos os conceitos de DevOps, automação, né, IAC, etc. Isso tem corroborado. Mas é bem nítido, né? Eu lembro, eu já trabalhei bastante com testes de performance diretamente, né, executando e criando os ambientes ali no passado. E antigamente você tinha que criar os injetores, instalar máquinas que iam fazer a gestão da carga, né, preparar todo o controlador e os monitoramentos, né, que às vezes não tinha no ambiente de QA, né, hoje também é algo que a gente tem olhado mais. E isso está muito mais fácil hoje em dia. Existem N ferramentas, né, que estão em nuvem hoje, que já tem injetores de milhões e conseguem gerar cargas absurdas no ambiente, né, e simulando de fato de fora para dentro, que isso é super importante para você passar por todas as camadas. E essa questão dessa cultura, né, eu acho muito legal que culminou também até na criação, né, de metodologias como o SRE, né, que você apoia já a metodologia desde da concepção do produto, né, então um time que está olhando não só a infra, né, diretamente, mas está olhando também como essa aplicação está consumindo aquela infra, como os parâmetros, o que a gente está usando de resiliência, e principalmente, né, a gente falou muito de teste, mas a observabilidade, ele é o fator crucial da coisa, né, porque não adianta você testar muito se você não souber como o comportamento está alterando em cada componente que você tem, né. Então, eu brinco que hoje em dia, você operar uma aplicação, né, você tá com ela no dia a dia, é você ser um piloto de avião. Você tem que ter os instrumentos. Não é mais aquela caixinha, aquele monolito, né, que você sabia que estava tudo ali engrupido, né? Então, como você falou, são N parceiros, são N APIs, né? Para quem já viu, né, aquela Estrela da Morte lá, que é o ambiente da Amazon, né? Isso já é realidade de muitas empresas, né? Aqui também a gente trabalha com microserviço, então são uma quantidade infinitas ali de pods e containers que estão operando. E se você não tiver bons indicadores, uma observabilidade muito boa, né, você não vai conseguir ter uma tranquilidade, né, para dormir em paz. Então, essas coisas vão, né, desde o teste, o desenvolvimento também já pensando na observabilidade do produto dele, né, quais logs ele vai gerar, né, que vão ser informações preciosas para garantir que aquilo está funcionando ok. Então, isso é uma cadeia que tem melhorado muito, né, e alguns conceitos, como eu comentei, né, do SRE, tem apoiado muito nessa jornada. Felipe, conte um pouco mais do SRE aí. A gente teve um bate-papo prévio e você comentou comigo que você está aplicando bastante esse conceito hoje no seu dia a dia. Eu acho que esse é um conceito que tanto, acho que você e a gente pode decorrer um pouco, ele está infinitamente ligado também à performance de produtos, né? E Total. conta um pouquinho para mim aí a experiência que você vem tendo com o SRE para o seu dia a dia e se você usa, como você usa isso para esses eventos de Black Friday, por exemplo. Pensando aqui na Via, né, como eu comentei, uma empresa que não nasceu digital, né, então a gente foi se transformando, né, ao longo da cadeia, mas existe uma complexidade grande ainda de alguns ambientes, né, e eu observava muito, né, isso já era uma provocação que eu tinha desde experiências anteriores, de que não adianta você olhar infra por infra. Então, imagina que você tenha, sei lá, 10 mil servidores virtuais, né? Ou sei lá, 600, 700 bancos de dados, e você ficar olhando isso no atacado, né? Você não vai conseguir tirar o melhor proveito, né, da aplicação consumindo essa infraestrutura e pensando em todos os aspectos. Então, quando a gente começou a adotar ano passado esse modelo, né, e mais afinco, nós pensamos assim, para cada jornada de produtos, né, então temos a jornada de compra self-service, né, que a gente está falando muito do e-commerce, uma jornada pensando ali no digital de loja, a parte de logística, né, toda a parte de frete, inteligência comercial, então são N jornadas que nós temos aqui dentro do nosso ecossistema. E aí, para cada jornada dessa, nós atribuímos algumas squads de SRE. Então, o que é essa squad? É um time multidisciplinar, que tem cara que manja de performance, de observabilidade,
tem ali a galera de infra as a code, cloud, pessoal que manja desenvolvimento, banco. Então, cada squad dessa, multidisciplinar, ajuda a colocar ferramentas e boas práticas, né, para o desenvolvimento e acompanha no dia a dia também, né, a evolução, pensando em automação, deploy contínuo, né, a gente falou um pouco de Canary, mecanismos que garantam que as entregas ocorram em produção sem gerar distúrbios, né? E a partir do momento que acontece um distúrbio, né, esse também é um time que pode fazer o primeiro embate, e geralmente é o que faz, né? E minimizando um pouco os impactos também no desenvolvimento. Isso é algo muito compartilhado, né? Hoje em dia, o conceito, né, de you build it, you run it. Então, se você construiu, você vai rodar também, tem que estar engrupido sempre também todo mundo. Mas é um grande apoio pensando ainda em estruturas mais complexas, né? Não tem como o desenvolvedor, por exemplo, ir até uma camada de rede, né? Pensar que ele vai no bit byte do banco. Então, tem um time que está olhando isso de uma forma mais cross. Isso tem apoiado muito, ajudou a gente a evoluir demais em resiliência. Então, consequentemente, né, isso diminui as interrupções e dá uma confiança maior para eventos sazonais, né? Então, é um time que está sempre de olho nisso e tem realmente trazido muitos proveitos aqui para a gente. Felipe, complementando, acho que tem um ponto super relevante no que você trouxe, e que a maturidade do papel, né, muito mais do papel do que de verdade as pessoas envolvidas do SRE, mas o papel do SRE, ele retroalimenta, e é preciso, né, para que não seja uma ação isolada de monitoração e de operação do dia a dia, mas que como né, alguém que está olhando realmente a disponibilidade e a confiabilidade da sua infraestrutura, que ele retroalimente a visão de POs e a visão das squads e tribos de uma maneira proativa. Eu acho que as empresas como um todo né, a comunidade de tecnologia e, obviamente, também os nossos negócios estão se adaptando nesse contexto do SRE, não mais como uma entidade que está lá tomando conta do 24/7, mas de verdade retroalimentando a cadeia para que a gente possa ter produtos de verdade mais resilientes. E é curioso, eu tenho experiência e tenho sentido na prática conversas de POs com SREs, já em momento pós-incidente, por exemplo, estabelecendo estratégias, melhorias, ajustes, até muitas vezes não só em tecnologia, mas também no próprio modelo de negócio, até no tipo de produto, até na campanha. Por exemplo, por que você mandou a campanha assim? Será que não era melhor mandar assado? Será que não era melhor fazer nesse horário? Será que não é melhor fazer no outro horário? Então você começa a ver esses times já se justapondo aí para poder gerar qualidade na entrega, não só na visão de quem desenvolve o produto, mas também em quem colabora na operação de um produto cada vez melhor. Eu vejo isso acontecendo de uma maneira bem interessante aí no mercado como um todo. Eu queria abrir um parênteses aqui. Nós temos duas perguntas. Acredito que uma duas aqui, é uma só. Uma do Roberto Hengst. Ele pergunta aqui. São duas, tá, pessoal? Depois vai ter que pôr a segunda dele aqui na sequência. Na prática, ao que você atribui necessário fazer o freezing na produção cerca de 30 dias antes do Black Friday? Às vezes até 60 dias no caso de alguma empresa. E ele continua a pergunta embaixo. É somente para evitar riscos ou termos fatores embaixo da mesa? Então é a pergunta aí para os dois, do freezing. Pode ser para os dois aí. Se vocês quiserem responder aí, o Roberto, fica à vontade. Posso começar. Acho que excelente pergunta, né? A questão que eu vejo muito em volta disso é do nível de maturidade, né, que cada empresa tem sobre teu ambiente, sobre as tuas aplicações, sobre o processo de desenvolvimento, sobre o processo de qualidade. Então, puxa para aquele nosso começo da conversa, né, o shift left tem que estar muito bem desenvolvido. Às vezes, em alguns momentos, né, a Squad fala, poxa, eu já tenho uma automação, eu tenho meu pipeline para fazer em produção, mas não tem um teste automatizado aplicado. Então, ele tem uma automação de colocar o pacote em produção. Ele não tem o DevOps mesmo aplicado ali naquele conceito, né? E é um jogo, né? A gente brinca, né, da Copa do Mundo, que todo mundo tem que estar jogando bem, né? Não adianta você ter lá um atacante, né, super, ultra conceituado, né, se a bola não chegar nele, né? Então, é um jogo que todo mundo vai ter que jogar bem.
E aí, qual que é a grande questão, né? Pode ter times que possuem uma maturidade maior, em que o produto realmente passa por uma questão, né, de testes e observabilidade, tudo que a gente comentou aqui de resiliência, que ele pode ser mais permissivo, né, entregar coisas mais perto da data. Mas, ao mesmo tempo, que não é a realidade de todo mundo. E cada vez mais, né, quando você olha aquele ecossistema tão complexo, se um carinha ali, né, dentro desse jogo, né, o zagueiro não tá bem, né, o goleiro vai lá e dá aquela frangada, né, você vai perder o jogo. É o jogo no dia que você não pode perder, né? Como o Rogério abriu aqui, é um evento que tá todo mundo de olho, né? Tá assistindo mundialmente, querendo comprar. É teu pai e tua mãe, né, que tá comprando no teu site também, né, que se tiver fora vai te ligar e vai buzinar na tua orelha também. Então, é um evento ultra importante. Então é uma maneira, né? Acredito que 30 dias geralmente é um padrão, né? Que tem umas empresas que vão para 15, outras para 30, outras para 10, né? Mas isso tudo vai do nível da complexidade. Aqui, por exemplo, nós adotamos sim. O mês de novembro nós não subimos nada em produção. E o pessoal continua testando, sim. Caso tenha algum ponto crítico, putz, se não corrigir isso, não vamos ter Black Friday, então rola sim um deploy. Mas qualquer coisa, por exemplo, vou subir essa nova funcionalidade para rodar na Black. Se ela não passou por um nível de estresse e maturidade ao longo do ano, poxa, é um risco muito alto colocar esse cara para jogar. Ele não jogou nenhum amistoso, não jogou, né, nenhum jogo das oitavas, das quartas, ele quer jogar o final da Copa do Mundo. E vocês veem que isso não acontece. Né? É muito raro você ter esse tipo de situação. Então, é realmente mitigação de riscos, né? Porque Black Friday, de novo, né? Você vai decolar também com o avião ali, você tem que ter um checklist gigantesco de tudo que você tem que fazer prévio, pós e durante, né? Para você ter um evento bom. Então, eu sou bem adepto a essa fase, né? De dar uma congelada ali para a gente observar e colocar todo mundo para observar, né? Então, fica todo mundo focado ali em garantir que realmente todos os pontos estão cobertos, tudo está preparado. Então, é um momento de preparação. Para a tecnologia, é um evento desgastante, sim, é estressante, né? Mas ele é prazeroso quando tudo vai certo, né? Porque a gente sabe o resultado que isso traz para o negócio, né? É um movimento de vendas aí muito considerável, né, para o ano. Eu falo que você entra nesse período, né, de freeze no modo Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém, né? Bem isso, bem isso. Não Eu vai acho que subir tudo ninguém. Vai de cada realidade, né? sem dúvida. Eu acho que essa é uma discussão bastante complexa, né, principalmente para o time de uma maneira geral, para as pessoas que vivenciam o contexto ágil ou empresas mais transformadas aí, de tem freezer ou não tem freezer, eu acho que a palavra até trouxe uma conotação, né, de antiguidade aí, de algumas instituições que faziam isso e fazem isso, praticam isso. Eu acho que aqui, independente da palavra ou do período, eu acho que existe a necessidade. A gente falou muito do shift left, do envolvimento do time de negócio, time de marketing, time de operação, time financeiro, todo mundo precisa estar envolvido sobre o risco de se fazer coisas. Sempre quando você traz qualquer tipo de mudança, seja numa aplicação, seja numa empresa, seja na sua família, sempre isso gera um tipo de instabilidade possível. Então, na verdade, eu acho que a conversa tem que ser menos de proibição e mais, cara, vale a pena? Faz sentido? É o momento? Que valor a gente está gerando? Pode esperar uma semana. Então, esse tipo de discussão, para mim, ela é mais coerente e traz um valor agregado sobre a necessidade da funcionalidade, a necessidade de inserção de risco, né, dentro do contexto da empresa, do que de verdade simplesmente a proibição. Eu passei por isso várias vezes, exceções aconteceram e acontecem a todo tempo, e a pergunta sempre é essa: por quê? Para quê? Que risco a gente está querendo mitigar, gerando outro risco de indisponibilidade na plataforma como um todo? Porque, de novo, nem tudo está 100% automatizado, nem sempre a infraestrutura está como serviço, o código como serviço, a infraestrutura está disponível como serviço para poder ser facilmente voltada atrás, nem sempre todo mundo envolvido tem o nível de profundidade adequado para saber os impactos, não só em sistema, mas também no próprio negócio. Então, acho que as perguntas têm que ser sempre essas. Por quê, para quê, que objetivo, que valor agregado a gente traz? Podemos esperar um pouco?
Acho que quando as perguntas certas no contexto correto são feitas, menos essa questão de sims e nãos acontece, mais a questão de responsabilização sobre o valor agregado, o valor gerado, ele acaba sendo discutido, tá? E isso, né, Igor, só complementando, né, é algo natural, né, vai gerando o time conforme a maturidade vai crescendo, ele já se antevê, né, que, poxa, talvez não seja ideal lançar esse produto em novembro, né, pensando ali uma semana antes da Black, né, então ele já se planeja ao longo do ano. Então, às vezes não é um freezing forçado, né, mas o cara já sabe que ali gera um risco, então ele se antevê e lança esse produto com antecedência ou deixa um pouquinho depois, né, conforme você colocou, né, com as perguntas corretas, com o nível de maturidade, né, que cada squad tem, né, isso vai sendo construído. Exatamente. E com essa aproximação TI negócio, isso vai se tornando cada vez mais bacana, porque não é uma discussão, a TI não deixou. Não, espera aí, eu como participante de um contexto de um produto em serviço de negócio, eu acho também, e já vi isso também acontecendo. Será que, ô TI, será que é o momento mesmo da gente colocar? Para quê? Então, você começa a ter uma discussão mais ativa e mais positiva, uma agenda mais positiva em fatores de mudança dentro do seu produto e dentro do seu serviço, porque as pessoas estão imbuídas, envolvidas dentro daquele contexto de maneira mais abrangente. Essa unificação, essa união TI negócio acaba trazendo um pouco dessa visão mais profunda de risco e antecipação de problemas eventualmente que podem acontecer de uma maneira mais simples a discussão do que simplesmente proibições. Legal. E assim, primeiramente gostaria de agradecer, que nós estamos tendo uma participação efetiva aí dos convidados, mandando perguntas, a gente vai procurar atender todos, tá? Tem uma segunda pergunta aqui, eu achei bem legal essa pergunta, e essa eu acho que eu vou começar pelo Igor, depois passando para o Felipe, tá? Do Felipe Almada. Essa pergunta é bem interessante. Pessoal, teremos este ano o primeiro Black Friday com LGPD. É um desafio, né? Em um momento turbulento, realmente, de vazamentos de dados, que a gente teve vários aí nas notícias, né? E a imprensa adora isso, de dados e informações. Quais fatores de maior preocupação? Performance, LGPD, cibersegurança, negócio? Essa é uma pergunta bem interessante, eu gostei dela. Obrigado, Felipe. Não, claro, com certeza. Não, a pergunta é super relevante aqui no contexto que a gente vive. Eu só acho difícil você classificar o que é menos importante e o que é mais importante dentro desse contexto. Será que segurança da informação, segurança, cibersegurança, né, questão de cyberataques e a visão externa, a própria questão do negócio em si, performance, existe alguma coisa mais importante que a outra? Eu acho que não, viu, Rogério, sendo bem sincero. É um pouco das 2, das 4, das 5 elementos aí que cobrem a qualidade daquilo que você produz. Quer dizer, eu preciso continuar me preocupando com a acessibilidade, a segurança externa à sua aplicação, você precisa continuar garantindo, a segurança da informação interna, de dentro para fora, você precisa ter aí a qualidade da execução da sua performance, e você também precisa manter a questão da coerência dos dados, dos seus clientes de uma maneira adequada. Não dá para fazer, nesse caso específico, não dá para isolar ou simplesmente, vou atender só LGPD, vou atender só cyber, vou atender só segurança, não, acho que as empresas de uma forma por isso que é tão complicado, né? São vários requisitos que competem a colocar uma aplicação em produção ou a gestão da informação e do dado, que não só se limita ao desenvolvimento e colocar em produção a aplicação. Várias questões, e todas elas precisam ser discutidas de uma maneira bem adequada. Inclusive, deixar de colocar funcionalidades novas para a Black Friday que podem gerar um tipo de risco relacionado à LGPD, também é uma decisão que está na mesa, que pode ser que a gente não lance um produto ou deixe de colocar alguma coisa no mercado, porque ele não está maduro o suficiente para a Black Friday em relação à LGPD. Entendeu? Então é uma discussão sempre bem abrangente, 360 aí com todos, não dá para isolar simplesmente as questões, não. Felipe, o que você tem a... Opa, bom ponto. Acho que ele conseguiu abranger ali os principais pilares, né? Então, de fato, são pilares. Então, você vai precisar ter eles para você ter um bom evento. Mas eu vejo como uma alavanca positiva essa questão da LGPD, né? Porque, infelizmente, no Brasil, né, principalmente, essa questão de maturidade de segurança não é algo que é sempre abordado, né, da forma ideal em todas as empresas. Então, assim, a questão de ter uma lei, ter uma força também de apoio, né, uma legislação em cima disso,
fez com que diversas empresas tiveram que se adaptar e trabalhar mais esse tema, né, ao longo do período. Então, tem-se mais proteção, né? As pessoas estão pensando mais nisso, investindo mais, principalmente, né, esforços e tecnologia em cima da questão de proteção de dados e também proteção cibernética, né? Mas é uma grande batalha, né? Pensando nos pilares, né? Não dá para priorizar um ou outro, assim como também não dá para deixar nenhum deles de fora, né? Então é uma mecânica complexa. Mas eu vejo como um grande apoio, sim, a LGPD, e isso tem apoiado as empresas a trabalharem, né? A proteção e preparação aí em cima desse tema também. E isso tem sido de grande valia. Por mais que também, se você pensar para o lado da evolução, né, dos modelos de ataque, tudo que tem acontecido no mundo, né, não está um cenário tão trivial para ser lidado, né? Então tem que investir em todas as pontas mesmo, mas um olhar bem forte também, segurança sempre é importante. Gostaria de frisar aí aos convidados que estão conectados com a gente no YouTube nesse momento, que façam perguntas. A gente realmente tem perguntas bem interessantes que estão vindo aí para a gente. E os convidados estão dispostos a participar com vocês. Podem fazer as perguntas. Nós temos um roteiro aqui, mas é dinâmico e a gente quer realmente a participação de vocês, tá? Uma coisa, Agora, Rogério, oi, só desculpa. complementando, aproveitando aqui um momento, uma coisa que eu lembrei, Claro. eu vejo também grande parte das empresas, uma boa parcela das empresas que tem as suas tribos, vou pensar no nível de tribo, não de squad, tá? Que você acaba tendo representantes das principais assuntos associados dentro do contexto do desenvolvimento de um produto em si. Então, por exemplo, imagina que você tem uma tribo, essa tribo tem lá suas 6, 7 squads que toma conta de um determinado segmento, ou jornada, ou produto, depende da organização que a sua empresa tem. Mas eu vejo cada vez mais a necessidade de você ter parceiros de negócio, parceiros de competência diferentes participando dessa tribo, seja de projetos evolutivos e transformacionais. Por exemplo, não dá para acionar o time de segurança só lá na frente, eu preciso ter um cara de segurança dentro da tribo participando da dinâmica daquele negócio. Dados, eu também não faz sentido hoje em dia, ainda mais no contexto de microserviços, você produzir as coisas sem ter uma visão mais pragmática de como você vai gerar esse dado transacional para se comportar depois de um contexto analítico. Não dá mais para você não ter privacidade. Hoje em dia você também tem uma entidade ou um ser humano ali pensando na questão da privacidade e LGPD, toda a questão de dados em si. Arquitetura, então eu sei que isso talvez insufle, né, gere aí um overhead de competências dentro e de papéis dentro de uma tribo, pensar no nível de tribo, mas eu não vejo mais como você fazer grandes concepções, evoluções e transformações do seu negócio sem que as competências estejam participando da dinâmica daquele negócio. E não simplesmente manda lá para o time de segurança, acho que chegou a hora, será que? Não dá mais. Se você não trouxer essas pessoas de maneira antecipada na dinâmica da tribo, dificilmente você vai ter sucesso na concepção, na criação e, propriamente dita, na operação daquele produto. Legal, desculpa, estava no mudo aqui. Eu acho que eu falo que desenvolver software hoje em dia ele é algo muito mais complexo do que você tinha anos atrás, né? Envolve muitos fatores distintos. Então, você olha hoje, tem LGPD, tem tudo isso. E essa pergunta que foi feita pelo Felipe Almada realmente abriu uma discussão bem interessante, porque realmente a gente se preocupa com fatores na entrega ali, mas deixa às vezes outros do lado de fora que podem te causar um dano. Imagine o Black Friday, né, Felipe? Você tem um vazamento de dados, tudo funcionou, todo mundo conseguiu comprar, mas teve um vazamento de dados, você teve uma campanha que o cara perde a confiabilidade, por exemplo, no teu produto, né? Ele para de comprar com você e hoje o cliente ele tem opções, que está na internet, ele tem opções, ele pode migrar para o teu concorrente porque simplesmente o cartão de crédito dele vazou ou algo não está nos conformes. Então, hoje, eu digo para vocês que a gente está sendo avaliado, quem está desenvolvendo, quem está entregando um software hoje, está sendo avaliado pelo cliente final a todo momento. Né? Nessa, simplesmente agora se ele é performático, se ele funciona bem, mas realmente ele tem que ser seguro, tem que ter uma série de fatores aí que envolvem esse desenvolvimento. Né? E o Black Friday realmente, ao mesmo tempo que ele é um evento que ele te traz um grande movimento de pessoas, mas também ele vai atrair pessoas querendo invadir o teu site,
buscar, ou de repente fazer um DDoS para tentar derrubar o teu site, né, Felipe? Acho que são coisas que você vai tomando cuidado aí para se cercar, para que você tenha sucesso. E aí dá para entender porque você tem 1.000 pessoas hoje trabalhando no dia do Black Friday, né? Deve ser uma emoção assim absurda, né? Então vamos lá, imagina o time do Igor lá planejou, criou um monte de coisa, desenvolveu, entregou no dia Black Friday, teve um vazamento de dados, realmente isso daí. Então por isso que eu acho que o objetivo disso, desse evento, realmente foi trazer dois lados da moeda, né? Realmente quem está ali entregando e quem realmente está planejando e está desenvolvendo. E a discussão realmente tem sido muito boa. Nós temos aqui 5 minutos a mais de evento. Eu queria ver se tem algum convidado que queira fazer alguma pergunta. Caso contrário, eu acho que eu vou deixar as considerações finais aí para o Igor, para o Felipe. Se tiverem aí, pode mandar no chat, a gente complementa aqui. Tem um aqui, ó, do Vanderlei Campos. A inclusão no e-commerce pode trazer novo e-shoppers, o consumidor da classe C, com celular, entry-level, acesso pré-pago, muda a forma de pensar performance e UX? Acho que é pergunta para os dois aí. Se quiser começar, Igor, senão... Pode vontade aí. Quem quiser. Quer começar, Felipe? Outro começou com o Igor. Tá bom, vamos lá. Assim, ó, pensando no público, né? E algo que a gente tem muito forte aqui na Via, né? A gente acaba passando por todos os tipos de classe de consumo e a gente tem que sempre preocupar, sim, em qual é o teu público-alvo, né? Onde você quer ter maior penetração. Então não adianta você ter um app super bacanudo lá, mas que só funciona no iPhone 13, né? Então isso é bem importante. Existem mecanismos hoje que facilitam, né? Soluções, né? Que vão trabalhar performance mais na ponta, mas de fato a gente tem que pensar assim nesse consumo, pelo menos aqui para a gente, né? Classe C e D, né? São um público muito forte, né? Junto com Casas Bahia, e a gente sempre tem que estar de olho nisso. Então você não vai, né, desenvolver pura e simplesmente algo que funcione só no entry level, né? Mas você tem que ter mecanismos que garantam que ele tenha uma performance lá na ponta também, para ele conseguir fazer seu fluxo de compra ali de forma ideal. Né? Legal. Igor? Não, acho que o Felipe disse tudo, não tenho nenhuma consideração adicional, não. Faz parte totalmente, né? E eu acho que não só a pandemia, mas a oportunidade que as pessoas passaram e passam a ter de acessibilidade, de acesso, né, ao contexto digital, faz com que tanto a necessidade das empresas proverem os melhores serviços, os melhores produtos e tempestividade na solução dos seus problemas, faz com que também que a população seja mais restritiva, né, seja mais, ela cobre mais as empresas das soluções digitais que estão fornecidas. Acho que isso tende só a aumentar e a capacidade disso. Porque o Felipe trouxe, né, pô, vai aumentar de novo agora o acesso à loja física. Mas eu tenho certeza que a pessoa está lá no físico, acessando o celular e olhando se o produto está mais barato no e-commerce ou na própria loja. Eu fiz isso várias vezes, entro dentro da loja, olho o produto e vou conferir se na loja física daquela mesma empresa está com preço diferente ou não. Eu falo, cara, peraí, mas a loja está mais barata. Então, cara, os dois serão acessados tanto quanto e numa intensidade cada vez maior, independente da classe, tá? Eu vejo que isso é uma questão sem volta. Eu acho que na pandemia teve uma inclusão digital maior, né? As pessoas que não usavam plataformas digitais vieram para as plataformas digitais, né? Nós tivemos uma mudança de comportamento muito grande do usuário. Eu vejo minha mãe, 75 anos, lá tentando usar o celular, pesquisar as coisas, né? Então você vê que realmente, eu acho que com a pandemia teve uma inclusão digital maior e as pessoas estão numa outra perspectiva, né? Você vê várias linhas do tempo. Quando você fala em UX, né, que foi a pergunta do Vanderlei, você tem pessoas super experientes usando o aplicativo, como você também tem pessoas que nunca utilizaram, estão utilizando pela primeira vez e vão ter suas questões e suas dúvidas. Bom, para fechar, pessoal, eu queria agradecer muito a presença do Igor, do Felipe, eu acho que a discussão foi muito rica. Todos os participantes, obrigado pelas perguntas. Se vocês tiverem alguma coisa para dizer aí no fechamento, fiquem à vontade, Igor, Felipe, mas, assim, fantástico a participação de vocês, muito obrigado mesmo, e muito obrigado a todos os participantes que aqui tiveram conosco. Um prazer sempre, prazer de novo revê-los, prazer ao time que está aqui nos assistindo, cara, tamo junto, né, ao desafio de todos.
Obrigado. Muito bom. Obrigado, pessoal, também pela oportunidade aqui. O papo muito gostoso, né? Acho que é um assunto que é de interesse de muitas pessoas, né? E estamos aí junto, como diz o Igor, né? Acho que são oportunidades de a gente conversar e trocar experiência, sempre é válido. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aos participantes. Tenham um bom dia e até o próximo evento que a gente vai planejar aí com vocês, tá bom? Obrigado. McGraw-Hill has been into the business of publishing for last 130 years. We are one of the market leaders in terms of providing quality education. Before we had Micro Focus, we used to have a lot of issues in terms of managing our test assets, our load generators. Managing them used to be a very time-taking task. We had to do a lot of testing, and we wanted to sort this out and have as much as possible automation in our testing suites. So at that point of time, we thought, okay, let's go to Micro Focus and try StormRunner Load. We already had ALM and LoadRunner as a part of the suite. What we actually did is just try it out and try to move some of the scripts from ALM to StormRunner and see how it behaved. And ultimately, we moved some of our bigger test suites, which had like 25 to 30,000 concurrent users, into Micro Focus StormRunner, and it worked well for us. So we usually use ALM for testing the applications which are not exposed to internet. For multiple applications, we have API-based applications, we have UI-based applications, and most of them are online applications, online transaction processing applications, and some of our apps are actually exposed to a load of 25 to 30,000 concurrent users when at peak. That's kind of a scale we have, and we have tested up to 50,000 concurrent users as well as part of our testing using StormRunner Load, and we were able to do it successfully. The most important added value we see is that we don't have to manage our load generation mechanism now. So all we need to do is just create the scripts, upload them on StormRunner Load, and we are good to go. Another benefit we had is its integration and automation. There is a Jenkins plugin which is provided for running these tests, and it's a very useful tool. In terms of the overall performance of the application, we are able to test more frequently, and we are able to get the results out pretty fast with the integration which we have. It's a benefit of figuring out the performance issues earlier in the cycle. That gives more lead time to developers, that gives more lead time to the testers also to test the defects. So I think the one thing which really stood out with the StormRunner was that we were able to successfully scale our performance tests. We did not worry about if we are supposed to run 10,000 user tests or 20,000 or 30,000 user tests. Other thing which we saw as well was the report generation was pretty quick. We are 100% agile, I would say. We, as an organization, in terms of our software delivery model, our performance tests and results are automated. So our performance engineers ideally would spend less time on testing and more time on doing engineering work, which is really great. That helps them to grow in their career. Pessoal, obrigado. Foi um prazer tê-los aqui com a gente nessa apresentação hoje. E vamos aí inaugurar uma série de outros eventos. Acho que o próximo que a gente está planejando talvez seja um evento de SRE. Acho que foi um tema bastante debatido hoje, tá bom? Agradeço a presença de todos e tenham um bom dia.